Tenho certeza que é o direcionamento de Deus para as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Quem está com o coração aberto aí diz amém. Amém. Aleluia. E o tema é: o seu estado atual não é o seu destino final. O seu estado atual não é o seu destino final. Seja um profeta de Deus aí e me ajuda. Olha para esse irmão aí, seja um profeta, profetiza isso. Diga para ele assim: ó, o seu estado atual não é o seu destino final. Quem crê nisso diz amém. Nós cremos nisso de todo o nosso coração. Amém. Eu acredito que Deus me moveu para ministrar isso, porque vai chegando o final do ano, a gente começa a ter aquele sentimento que a gente não fez aquilo que deveria ter feito. Sim ou não? Que a gente não emagreceu o tanto que deveria ter emagrecido, que a gente não estudou o tanto que deveria ter estudado, que a gente não se empenhou o tanto que deveria ter se empenhado, enfim, que ficaram coisas em aberto. E a gente pensa assim: poxa vida, o ano está acabando. Mas deixa eu te dizer algo: o ano está acabando, mas a sua vida não está acabando. O ano está acabando, mas Deus tem uma nova história, tem um novo tempo. Deus tem um novo recomeço para a sua vida, para a sua história, para a sua família. Estamos prestes ao encerramento de um ciclo, e Deus fez isso propositalmente. Deus é um Deus que trabalha por ciclos, e o primeiro ciclo que Deus cria é o dia. Tem 24 horas, o que você fez de errado hoje, você tem a oportunidade de fazer diferente amanhã. Poxa vida, errei hoje, calma, não é o fim do mundo, não é o fim da vida. Amanhã você acorda e faz diferente, porque um novo dia traz consigo um ciclo novo. E a Bíblia também fala do ciclo de semana. São 7 dias, você vai vivendo. Poxa vida, essa semana eu não fiz aquilo que deveria. Termina a semana, começa uma semana nova. A Bíblia também fala do ciclo de mês, que são aproximadamente 30 dias. Esse mês não fiz o que deveria ter feito. Você tem um mês inteiro pela frente novo, que você pode fazer diferente. E o ciclo maior que nós temos é o ciclo de anos. Então presta atenção. Esse ciclo, ele encerra e traz um tempo novo de Deus para mim e para você. Quem está me entendendo diz amém. Esse é o de todos os ciclos que Deus estabeleceu. O ciclo anual é o ciclo maior. Então nós estamos prestes a encerrar esse ciclo e começar um outro. E às vezes a gente fica com aquele sentimento: poxa vida, eu ainda não estou ganhando aquilo que eu queria ganhar. Eu ainda não estou andando no carro que eu gostaria de andar. Eu ainda não estou morando na casa que eu gostaria de morar. Eu ainda não tenho o casamento dos sonhos que eu gostaria de ter. Não tenho. Enfim, a gente começa a pensar de tantas coisas que nós não temos. Mas deixa eu ser um profeta de Deus para você nessa noite. O seu estado atual não é o seu destino final. Não é. Pode ainda não estar do jeito que você quer, mas um novo ciclo está prestes a começar, e com ele virá o favor de Deus para impulsionar você a viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, para a sua história, para a sua família, em nome de Jesus. Quem crê diz amém. E debaixo dessa palavra, dessa unção, eu quero, como profeta do Senhor, liberar isso para o teu coração nessa noite, em nome de Jesus. Então abra o teu coração e deixa Deus falar poderosamente com você, em nome de Jesus. Quem está comigo aí diz amém? Então abra sua Bíblia comigo. Eclesiastes capítulo 7, versículo 8. Eclesiastes 7, 8. Cadê o Wallace? Eu acho que não era você que estava aqui na frente, não está vindo vento mesmo. Te julguei errado. Agora há pouco eu perguntei para ele, tá ligado? Ele falou, tá. Eu falei, é porque você está na frente. Deixa para lá. Tem coisa que é só Jesus, né? Quem encontrou diz amém. Diz assim o texto, acompanhe comigo. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Vamos ler de novo isso aqui? Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente de espírito do que o altivo
de espírito. Mas eu quero focar nessa primeira parte. Melhor é o fim das coisas do que o início delas. Por quê? Porque não adianta você começar bem e terminar mal. Não adianta você começar com todo gás e você terminar sem gás nenhum. Talvez é até aceitável você não começar tão bem, desde que você termine bem. E por que eu estou falando isso? Porque talvez você está com esse sentimento que o ano acabou e que não aconteceu nada, não fez nada, não fluiu nada, nada aconteceu do jeito que você queria. Melhor é o fim das coisas do que o início delas. Olha para quem está do lado e fala assim: não se preocupe. Não, mas fala mesmo, fala assim: não se preocupe. O final é melhor do que o começo. Quem acredita diz amém. Aquilo que você está vivendo nesse momento não é nem de longe aquilo que Deus estabeleceu como destino para você. Não é. Pastor, eu estou no meio da jornada. Talvez tem pessoas que estão se deslumbrando com o pouco que Deus está fazendo. Olha para mim, querido, querida, aquilo que você está vivendo nesse momento não é ainda aquilo que Deus tem para a sua vida, não é a totalidade daquilo que Deus tem. Ah, pastor, mas eu estou vivendo coisas extraordinárias, eu estou vivendo coisas muito boas, meu casamento está bom, relacionamento com os filhos está bom, a minha conta tem dinheiro, chega caindo para fora de tanto dinheiro, está tudo dando certo. Deixa eu ser profeta de Deus. Ainda assim, isso não é tudo que Deus tem para você. Melhor é o fim das coisas do que o início delas. Melhor é o final. Deus tem algo melhor ainda para você. E é importante que você gere essa expectativa no seu coração. Melhor é o fim das coisas do que o começo delas. O trajeto é importante, mas ainda não é o destino que Deus tem para você. O trajeto é importante. Pastor, mas Deus já fez tanta coisa e está tudo acontecendo. Uau, que maravilha! O trajeto é muito importante, mas ainda não é o destino. Melhor é o fim das coisas do que o início delas. Quem está me entendendo diz amém. Como seres humanos somos tendenciosos a viver de momentos de altos e baixos. Sim ou não? Perdas e ganhos. A gente ganhou, está tudo bem, está tudo acontecendo, aleluia, estou feliz, olha para mim. Perdeu, estou triste, não sei o que está acontecendo. Nós como seres humanos somos dessa maneira. E nós nos moldamos muito rapidamente com as circunstâncias que estamos vivendo. E o problema disso é que quem se deslumbra com a jornada perde o foco do destino. Quem se deslumbra com a jornada que está acontecendo perde o foco do destino. Olha para quem está do outro lado e fala assim: você tem um destino. Mas diga forte: você tem um destino. E é por isso que é importante nós corrigirmos a rota e alinharmos a bússola. Precisamos corrigir a rota e alinharmos a bússola. Eu quero compartilhar com você de forma bem rápida e objetiva 3 princípios. Quantos princípios? 3 princípios para você não perder o foco do destino durante o trajeto, durante a jornada. Amém? Primeiro deles é: não viva de passado. Dá uma cutucada no irmão e fala assim: não viva de passado. Se você está perto da sua mulher, olha dentro do olho dela e fala assim: meu bem, meu amor, não viva de passado. Mulher, ela tem uma predisposição, né? Mulher tem uma predisposição a lembrar, né, de uns negócios que acontecem, coisa pouca, né, 20, 30, 40 anos atrás. Ela lembra o dia, a hora, o minuto. É porque você também, lá em 1800 e lá vai bolinha, falou, e rapaz, não viva do passado. Se você quer viver algo extraordinário, se você quer viver o destino que Deus tem para você, não viva do passado. Retire as cinzas. Salmo 118, versículo 24, vai dizer assim: este é o dia que o Senhor fez. Que dia que é o dia que o Senhor fez? Este, diga comigo, hoje. Diga bem forte, hoje. Olha para sua esposa e diz: hoje. Hoje é o dia que o Senhor fez. É hoje, irmão, que é o dia que o Senhor fez. Não viva do passado. Olha só o que diz Levíticos capítulo 6, versículo 10. Era a função, o ofício sacerdotal da época. Olha o que diz: o sacerdote vestirá roupas de linho e calções de linho por baixo.
retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e as colocará do lado do altar. O que Deus estava dizendo para o sacerdote? Todo dia de manhã, você tem um dever. Você vai até o altar do sacrifício e você vai remover as cinzas. Cinzas do quê? Do sacrifício que queimou ontem. O que Deus estava querendo dizer para o sacerdote? Não importa o que tenha queimado ontem, não importa qual tenha sido o tamanho do fogo ontem, não importa qual tenha sido o sacrifício ontem, o importante é hoje. Retire a lenha, retire as cinzas do altar, porque a lenha de ontem, hoje já virou cinzas. Olha para quem está dando e fala assim: a lenha de ontem já virou cinza. E ninguém vive de cinza. Retire as cinzas. O que Deus fez ontem foi bom, mas precisamos saber qual é a porção para hoje. O que Deus fez ontem, o milagre que Deus fez ontem, a provisão que Deus fez ontem, a porta que Deus abriu ontem, o que Deus fez ontem é muito bom e nós somos gratos ao Senhor. Amém, queridos? Mas o nosso coração está ardendo em expectativa para saber o que Deus vai fazer hoje, porque hoje é o dia que o Senhor fez. O dia que o Senhor fez para mim e para você não é nem o ontem e nem o amanhã, é apenas hoje, agora. Não viva de passado. A lenha precisa ser posta no altar diariamente. A lenha de ontem já virou cinza. Todo dia o sacerdote tinha que colocar lenha para queimar. Mas irmãos, ele precisava remover as cinzas. Não adiantava colocar lenha nova se ainda tivesse cinzas daquilo que havia queimado ontem. Não importa o que Deus fez na sua vida ontem, o dia que Deus fez é hoje, e nós devemos nos alegrar hoje. Olha para quem está do teu lado, dá um sorriso, fala assim: o dia é hoje, a hora é agora. Quem está entendendo diz amém. Segundo princípio, para que você não apenas se deslumbre na jornada, mas para que você chegue e viva o destino que Deus tem para você, coloque lenha nova. Da mesma maneira que o sacerdote tinha que remover a cinza antiga daquilo que queimou ontem, hoje tinha um fogo para ser queimado. Então ele tinha que remover a cinza do que queimou ontem e colocar lenha nova hoje. Quem está entendendo diz amém. Levítico 6,12 vai dizer assim: mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Diga comigo assim: todos os dias, bem forte, todos os dias eu preciso colocar lenha nova. Precisa colocar lenha nova, vaso. O fogo quem manda é Deus, mas a lenha quem coloca é você. O fogo quem manda é Deus, mas a lenha quem coloca era o sacerdote. Se eu quero viver algo extraordinário, eu preciso aprender que eu preciso colocar lenha todos os dias. Todos os dias. Retirar a cinza do que queimou ontem, não viver do passado e colocar a lenha nova hoje. Quem está entendendo diz amém. A qualidade da lenha determina a quantidade do fogo. A qualidade da lenha determina a qualidade do fogo. Amém? Tem gente até que coloca lenha, mas coloca cada lenha ruim. Quem já fez fogo com lenha verde? Quem já fez? O que acontece fogo com lenha verde, irmão? Parece, quem lembra antigamente que tinha os carros da DEM que passavam jogando fumaça? Como é que era o nome daquilo? Fumaça. Aquele fumaceiro passando. E nós era criança, nós corríamos atrás do carro. Acho que por isso que a gente é meio alegre hoje. Imagina, irmão, correr atrás do carro que jogava o veneno para o mosquito. Lenha verde vira exatamente isso. Aquela fumaceira não serve para nada, incomoda quem está perto. Muita fumaça é apenas barulho. Mas Deus está procurando pessoas que coloquem lenha, mas que se preocupem com a qualidade da lenha que está sendo colocada. Aprenda a colocar lenha de qualidade, para que o fogo seja um fogo de extrema qualidade. Se você quer viver aquilo que Deus tem para você de uma forma extraordinária, aprenda a colocar lenha nesse altar em nome de Jesus. Aprenda a colocar lenha. Fogo puro com lenha ruim
Lenha ruim produz fumaça, não fogo. Aquele crente que só faz fumaça, não tem, irmão? Aquele crente que só faz barulho. É só, você olha assim, parece que até tem alguma coisa, mas não tem nada, é só barulho. Barulho, barulho. Não tem vida, não tem fogo, não tem chama de Deus. Parece que vai, mas na hora não vai. Quem sabe do que eu estou falando, diz amém. É isso aí. Vocês estão sabidos hoje, glória a Deus. Nós precisamos Nós precisamos entender que a qualidade da lenha é que vai produzir um fogo de qualidade. Que tipo de lenha você está colocando no seu altar? Olha para esse vaso aí, pergunta para ele: que tipo de lenha você está colocando no seu altar, vaso? Que tipo de lenha está fazendo fumaça e nada de fogo? Ou é aquela lenha, irmão, quando você joga, levanta aquele fogo bonito? E o que acontece, irmão, com fogo que tem muita fumaça? O pessoal sai de perto, sim ou não? Ninguém quer ficar fedendo fumaça, sim ou não? Mas aquele fogo bonito, quando ele pega mesmo assim, que brilha, que não tem fumaça, o que acontece? As pessoas querem chegar perto. Por quê? O fogo mantém as pessoas aquecidas, o fogo mantém as pessoas vivas, o fogo mantém as pessoas conectadas. Nós, como cristãos, precisamos ser pessoas que coloquem lenha nova para queimar todos os dias, e essa lenha precisa ser de qualidade. Quem está me entendendo diz amém. E terceiro e último ponto: manter o fogo aceso é perseverar em meio às tribulações. O fogo quem acende é Deus. Diga comigo: o fogo quem acende é Deus. Se você ler o Levítico, você vai entender. Deus falou para eles fazer o altar, colocar lenha, mas quem mandou fogo foi Deus. Deus mandou fogo dos céus, Deus manda fogo. Mas a responsabilidade dos sacerdotes era manter o fogo aceso. E para isso eles precisavam de 3 coisas simples: retirar a lenha, retirar as cinzas, colocar lenha nova e cuidar para que o fogo se mantivesse aceso. Mas quem acendeu o fogo foi Deus. Era só isso o trabalho deles. E acredite você ou não, se você ler a história, você vai ver que no dia seguinte eles deixaram o fogo apagar. No dia seguinte, não foi de uma semana, não foi um mês, não foi um ano. No dia seguinte, eles deixaram o fogo apagar. E aí eles deixaram o fogo apagar, e sabe qual foi a ideia brilhante deles? Acho que ele passou, o Finéias passou, viu a mãe fazendo o almoço, falou assim: já sei, o fogo apagou, a responsabilidade era nossa, já sei, vamos acender um pedaço de toco aqui, vamos levar lá e vamos acender o fogo outra vez. A Bíblia diz que quando eles fizeram isso, é claro que acender o fogo no fogão é mentira, nem tinha fogão na época. Mentira não, era só conjecturando para você entender. Eles pegaram, a Bíblia diz que eles acenderam fogo estranho no altar, fogo estranho, pegaram fogo qualquer e levaram para acender um altar, quando na verdade o fogo quem mandava era Deus. E sabe qual foi o resultado disso? Eles morrem fulminados na hora. Por quê? Porque o fogo quem manda é Deus. A nossa responsabilidade é manter o fogo aceso todos os dias. Todos os dias. E como é que mantém o fogo aceso no meio de dificuldade, de tribulação, de problema, de conta para pagar, de boleto? Como é que mantém o fogo aceso com problema no casamento? Como é que mantém o fogo do altar aceso com dificuldades, adversidades e problemas? O fogo se mantém aceso com uma decisão de perseverar, independente da circunstância que você está vivendo. O fogo se mantém aceso quando nós decidimos perseverar. Olha para quem está do lado e fala assim: perseverar mantém o fogo aceso. Manter o fogo aceso, esse é o terceiro, amém? Isso significa perseverar em meio às tribulações. Levítico 6,13 vai dizer assim: mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Não deve ser apagado. Tem pessoas que elas estão tão deslumbradas com a trajetória daquilo que Deus está fazendo, que elas estão deixando o fogo apagar. Tem pessoas que estão tão deslumbradas com o pouquinho daquilo que Deus fez, que elas esqueceram que elas precisam retirar as cinzas, colocar lenha nova e manter o fogo aceso todos os dias. Olha para quem está lá e fala assim: não se deslumbre com a jornada. Fala assim: cuide para que o fogo não apague.
Quem está entendendo diz amém. Porque quem mantém o fogo aceso somos nós. Quem mantém o fogo aceso somos nós. Manter o fogo aceso fala de uma perseverança. Repete isso comigo: perseverança. Bem forte: perseverança. Perseverança. E eu sei que essa palavra está até em declínio no meio cristão, porque qualquer coisa, irmão, é motivo para a gente desistir. Qualquer problema é motivo para a gente fracassar. Qualquer problema é motivo para a gente abandonar a fé, trocar de igreja, mudar de pastor, mudar disso, mudar daquilo. Acontece um negócio, não vou mais falar com aquela irmã, não vou mais falar com aquele irmão. Qualquer coisa é motivo para a gente deixar o fogo apagar. Quem está me entendendo diz amém. Minhas obras só podem ser provadas em meio ao fogo. As minhas obras só podem ser provadas em meio ao fogo. 1 Coríntios 3,13 vai dizer assim: e a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. As nossas obras, aquilo que nós fazemos, as nossas ações, qual é o meio que Deus usa para provar aquilo que nós estamos fazendo? É mandando mais bênção para você? Não, irmão, é provando, é no meio de tribulação, é no meio de problema, é no meio de dificuldade, é no meio de adversidade. Essa é a maneira como Deus prova a intenção do nosso coração. A gente vem e faz um pacto com Deus, uma aliança com Deus. E aí, diante de qualquer dificuldade, diante de qualquer problema, a gente engole as palavras que a gente falou e finge que não é conosco. Ou seja, nós estamos apenas querendo usurpar de Deus. Nós não queremos ter uma vida e um coração devoto ao Senhor. Nós queremos apenas o benefício que Deus pode nos fazer, e não uma vida de andar e caminhar com Deus, custe o preço que custar. Qual é o preço que você está disposto a pagar para caminhar com Deus? Me ajuda aí, olha para o irmão do lado. Fala assim: qual é o preço que você está disposto a pagar para caminhar com Deus? Se tivesse que pagar um preço para caminhar com Deus. Não, pensa aí, é sério mesmo, essa pergunta é séria. Se tivesse que pagar um preço, quanto você estava disposto a pagar? Não estou falando de dinheiro não, tá? Descansa o coração. Quanto você estava disposto a pagar? Sabe como é que era na igreja primitiva? Esses dias eu dei um exemplo aqui. Sabe qual era o preço para caminhar com Deus na igreja primitiva? Porque na igreja primitiva o Império Romano dominava. E o Império Romano, a princípio, ele foi contra o cristianismo. E a Bíblia fala de um imperador chamado Nero. E os historiadores também falam dele. Esse foi um dos piores algoz do evangelho dos cristãos da época. A Bíblia fala que Nero pegava os cristãos, crente assim igual eu e você. Quem é crente, levanta a mão. Então, podia ser eu e você, qualquer um de nós, se fosse naquele tempo. Pegava ele, jogava cera quente, não tem cera, jogava cera quente, colocava fincado numa pilastra, e aí você entende da maneira que você achar que deve, fincado numa pilastra, e acendia ele vivo, para iluminar o jardim, porque está muito escuro o meu jardim, eu vou acender uns crentes, para ficar iluminado o meu jardim. Esse era o preço, para caminhar com Jesus, e para caminhar com Deus, naquela época. Ai pastor, que coisa terrível, não fala isso, tem crianças ouvindo. Se tivesse que pagar um preço para caminhar com Jesus, qual é o preço que você estaria disposto a pagar? Sabe uma outra coisa que os imperadores faziam? Porque os crentes da época eram tidos como chacota, como palhaços. Eles acreditavam em algo maluco, eles acreditavam em um cara que morreu e disse que ressuscitou. Para eles era uma loucura. Sabe o que eles faziam? Tinha um coliseu, lá na Itália ainda tem um pedaço dele, coliseu. Eles iam para lá porque tinham os jogos. E sabe o que eles faziam? Eles deixavam leões muitos dias sem comer. E aí eles pegavam a família do crente, era o pai, a mãe, os filhos, e colocavam assim numa porta de ferro. E aí na arena, lotada de gente. Isso aqui é história que conta, irmão, isso aqui é verídico. E aí os leões no meio da arena, a multidão enlouquecida gritando para soltar os crentes. Abria-se a cancela, soltava o pai, a mãe, os filhos com criança de colo,
numa arena com leões famintos. Esse era o preço para caminhar com Deus naquele tempo. Tem gente que fala assim, graças a Deus, pastor, que isso acabou. Na verdade não. Ainda continua tendo um preço para caminhar com Deus. Só que o preço mudou. Olha para quem está do lado e fala assim, o preço mudou. Fala assim, mudou tanto que você pode até largar do celular antes que você leve uma microfonada na cabeça em nome de Jesus. Se você não quiser assistir o culto, você fica em paz, vai lá para fora só, amém? Só não me ajuda, vaso, amém? Em nome de Jesus. Ajuda, vaso, né, irmão José? Também não esculhamba o negócio. Olha aqui para mim. O preço continua acontecendo. O preço continua acontecendo. Mas qual é o preço de hoje? Eu ir para a arena com a minha família, com leões? Não, claro que não. Porque hoje está tudo moderno, irmão. Fazer um negócio desse, vem direitos humanos. E mesmo sendo crente, não pode, né? Qual é o preço? O preço hoje se chama Netflix. O preço hoje se chama internet. O preço hoje se chama YouTube. O preço hoje se chama trabalhar demais e não ter tempo para Deus. O preço hoje se chama qualquer coisa que te tire da presença e te roube da presença de Deus, seja o que for. Esse é o preço. E às vezes nós nem estamos percebendo e estamos pagando esse preço. E às vezes é até ridículo, porque o preço é algo tão banal. Porque às vezes o preço que a gente paga é porque, nossa, eu trabalhei tanto hoje, estou cansado. Nossa, estou tão cansado hoje. Nossa, não, hoje eu não quero saber de nada. Hoje eu não vou na célula. Hoje eu não vou na igreja. Eu não vou, não. Minha cabeça está cheia. Eu quero um tempo de descanso para a minha vida. É o preço. Nós continuamos pagando o preço de alguma forma. Porque às vezes nós nos deslumbramos com o trajeto. Porque afinal de contas Deus está fazendo tanta coisa. E a gente esquece que a gente tem um destino final para chegar. A gente tem um destino final para alcançar. Tem pessoas que estão tão iludidas com o trajeto que elas se desconectaram da verdade. E elas estão pagando o preço para ficar longe de Deus. E elas não estão nem percebendo. Quem está me entendendo diz amém. O fogo que vai purificar as nossas obras, as nossas intenções, esse fogo hoje se chama dificuldade, pressões, tribulações, aflições. Ah, pastor, eu estou passando por um perrengue difícil. Olha Deus, irmão. É a oportunidade que você tem de levantar a sua mão no meio da dor, no meio da dificuldade, no meio da falta financeira e dizer, Deus, eu te adoro, não por isso, eu sou grato não por isso, mas eu sou grato em todas as coisas. Eu posso levantar a minha mão e agradecer, porque o Senhor é bom em todo momento. Eu não vou arredar um milímetro para trás, porque eu conheço o Deus que eu sirvo, mesmo diante de aflições, tribulações e pressões. E é isso que Deus espera de mim e de você, crentes posicionados. Olha para quem está ao teu lado, dá um sorriso, ficou meio tenso o negócio, né? E fala assim, Deus espera crentes posicionados. Mas a questão é que os crentes entenderam mal, o dia mal, entenderam errado o dia mal. E no dia mal eles desistem, eles murmuram, eles praguejam, eles reclamam, eles faltam culto, eles deixam de congregar. E se tornam extremamente sentimentais. Ah, pastor, é que você não entende a minha dor. Eu entendo, irmão. Mas mesmo entendendo a sua dor, o que Deus espera de mim e de você no momento da dor, na hora da dificuldade, na hora da pressão, é que nós olhemos para o alvo, olhemos para o céu e continuamos fazendo tudo aquilo que nós sempre fizemos. O que Deus espera de mim e de você são crentes posicionados, que não retrocedem em absolutamente nada. Quem está entendendo diz amém. Tiago 1,12 vai dizer assim: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Feliz é o homem que persevera na provação. Feliz é o homem que persevera. Diga comigo, perseverar. Não tem como você viver o destino que Deus tem para você, irmão, sem perseverar. Então nós estamos perto de encerrar um ciclo, amém? E vamos iniciar outro. O que eu preciso nesse outro ciclo?
Perseverar, irmão. Perseverar no seu posicionamento com Deus, perseverar no seu coração voluntário e servo ao Senhor, perseverar em servir a Deus independente da circunstância. Tudo vai mal, eu estou servindo a Deus, tudo vai muito bem, eu continuo servindo a Deus, eu não me deslumbro nem com as coisas boas e nem me entristeço com as coisas ruins, eu continuo constante servindo a Deus de todo o meu coração. É isso que Deus espera de mim e de você. Crentes posicionados, feliz é o homem que persevera na provação. Porque imagina, pensa comigo, a provação, irmão, ela vem para diferenciar o falso do verdadeiro. A provação vem para colocar e para separar os homens dos meninos. Se na provação, que é o dia que eu deveria perseverar, permanecer, se eu afrouxo nesse dia, irmão, o que vai ser de mim? O que vai ser da minha família? Minha família olhar e falar assim, não, na hora que estava tudo bem, meu pai estava lá firme e forte. Aí na hora que a coisa vai mal, ele desanda tudo e que negócio que é esse? Que tipo de exemplo eu estou comunicando para os meus filhos, para a minha família? Nós precisamos ser pessoas posicionadas. Olha para o seu irmão e fala assim, nós precisamos ser pessoas posicionadas. Já estou terminando. Tiago 1:2 até o 4 vai dizer assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria, não é de pequena, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. O que é que vai produzir perseverança? A prova da minha fé. O que é que vai produzir perseverança? A prova da sua fé. O que é que vai produzir perseverança, irmão? A prova da sua fé. É quando você no louvor diz uma coisa, durante o dia diz uma coisa, aí Deus vem e fala assim, nós vamos provar se isso que você está dizendo é a verdade do teu coração ou não. E quando a prova da nossa fé acontece, isso gera em nós perseverança. Porque eu olho para aquilo e falo assim, rapaz, eu dei conta de suportar aquilo, então vamos embora para cima, vamos embora agarrar com Jesus, porque Deus é bom, o diabo não presta, e agora nós vamos para cima de tudo, e vamos embora para cima. É isso que acontece, quando a nossa fé é provada, e nós somos aprovados. O que me faz ser aprovado, no meio da tribulação, não é, irmão. E eu entendo, e a gente está aqui para poder servir. Pastor, eu quero conversar, vamos embora para o gabinete, vamos conversar, vamos aconselhar, vamos orar. Se precisar, vamos chorar a sua dor, não tem problema. A gente chora com os que choram, a gente se alegra com os que se alegram. Mas, irmão, nós precisamos entender que mesmo em meio ao choro, eu posso perseverar em ser fiel ao Senhor. Mesmo em meio à doença, eu posso perseverar em ser fiel ao Senhor. Mesmo estando muito atarefado em tantas coisas na vida, no trabalho, na família, eu posso perseverar em ser fiel ao Senhor. Isso é a prova da minha fé. E nós temos que cuidar porque às vezes nós podemos estar sendo reprovados e nem sabemos. Porque, irmão, presta atenção, desculpa boa, qualquer um de nós consegue, sim ou não? Porque são desculpas boas. Poxa, trabalhei o dia inteiro. Poxa, eu estou cansado. Pastor, problema na família. Pastor, o problema. Irmão, desculpa vai ser uma melhor do que a outra. E eu não julgo a desculpa, porque todas as desculpas são extraordinárias. O problema é o que nós vamos fazer com essa desculpa? Vai sentar, vai ficar lamuriando ela a vida toda? Ou você vai falar, pastor, aconteceu isso, mas apesar disso, eu estou agarrado firme no propósito, e eu não vou abrir mão, eu não vou arredar o pé, e o diabo que aguenta, agora nós vamos para cima dele com força. Porque ou é uma coisa ou é outra, irmão. Ou nós vamos contar no final resultado, ou nós vamos contar no final os problemas que nós tivemos. O problema é que no final nós vamos ver que pessoas tiveram problemas iguais ao nosso, ou até piores do que os nossos, e tiveram resultados muito maiores do que os nossos. E aí o problema vai ser, porque durante a vida é fácil a gente dar desculpa, né? Porque a gente, rapaz, não deu, não tá. E agora diante do Senhor, irmão, diante do trono da glória, quando nós vermos, quando você bater o olho e você reconhecer, porque no campo espiritual você vai reconhecer esses irmãos lá do primeiro século, você vai reconhecer esses irmãos que foram mártires, você vai reconhecer esses irmãos que estavam diante de grandes problemas, que eles podiam dar desculpas maravilhosas. Pastor, Deus, o senhor sabe, né, que
principal é a família. Então, entre o leão comer minha família e eu negar o Senhor, é claro que eu neguei o Senhor, mas foi só da boca para fora, Deus. O senhor sabe, né, que não era sério aquilo que eu estava falando. Oh Deus, o leão ia devorar meus filhos e tal. O problema é qual desculpa a gente vai usar quando a gente olhar para esses irmãos e ver que eles foram capazes de perseverar até o fim, e a gente não conseguiu vencer a Netflix, irmão. E a gente não conseguiu vencer o Instagram e o Facebook. A gente não conseguiu vencer o nosso hobby. Não, pastor, eu tenho um hobby, eu gosto, é meu hobby, eu preciso fazer alguma coisa. É meu hobby, eu não consegui vencer o meu hobby. Que mané de acho de hobby, irmão. Vigia, vaso. Hobby. Eu só conheço do hobby o Robin Hood lá do filme, daquele negócio lá. Qual desculpa nós vamos dar? Ou nós perseveramos, ou não importa qual seja a desculpa, ela só será mais uma desculpa. Deus tem um destino extraordinário para nós. Vou dizer de novo, Deus tem um destino extraordinário para nós. O que nós não podemos é nos envolver com aquilo que já está acontecendo e nós perdermos o foco da onde é para nós chegarmos. E às vezes nós nos distraímos com coisas boas, e às vezes nos distraímos com coisas ruins, porque é tanta coisa ruim que a gente se distrai e para de caminhar. É tanta coisa boa que a gente se envolve nas coisas boas, se distrai e para de caminhar. A pergunta é: o que está te fazendo parar, irmão? O que te fez parar em 2023? O que te fez deixar de servir em 2023? O que te fez deixar de ser fiel a Deus nas suas finanças em 2023? O que te fez fracassar em 2023? É um ciclo novo que vai começar. Então comece diferente, comece posicionado, comece com a visão de quem vai viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, para a sua história e para a sua família. Quem está me entendendo aí diz amém. E eu vou terminar aqui. O fogo é a única maneira de revelar os verdadeiros. É no fogo que os verdadeiros se revelam e os falsos são expostos. Quando eu digo falso, não é no sentido de difamação, é falso. Não, é falso no sentido que às vezes a gente está até animado com Deus, né? Mas daí vem uma dificuldade, irmão, a gente descobre que aquele fogo que queimava o nosso coração não era tão grande assim, porque uma adversidade foi capaz de apagar esse fogo. É falso nesse sentido, amém? Que o fogo que queima dentro de nós seja tão grande a ponto, irmão, não importa se são coisas boas. Deus me prosperou, Deus me deu carro, casa, avião, vai recebendo aí, vai. Avião, helicóptero, dinheiro, viagem, Deus me deu muitas coisas, mas ainda assim o meu foco continua sendo o mesmo. Está tudo dando errado, problema e tal, bati o carro, tudo dando errado. Não importa, eu continuo fiel ao Senhor, servindo a Deus e mantendo os meus princípios. Nada vai roubar o foco que eu tenho de viver aquilo que Deus tem para a minha vida. Não importa se são coisas boas, não importa se são coisas ruins, nada vai roubar o foco do destino, nada. Que 2024 seja um ano extraordinário para mim e para você, irmão. Que nós possamos iniciar esse novo ciclo, vivendo intensamente tudo aquilo que Deus tem para nós. Quem está me entendendo diz amém. Provérbios 24:10, e eu termino aqui. Se te mostras, eu gosto dessa tradução porque ela é bem contextualizada. Não gosto dessa tradução, gosto da outra mesmo. Tem a outra aí. A outra mexe mais com a gente. A outra tradução diz assim, se te mostras frouxo, diga comigo, frouxo. Bem forte, frouxo. Olha para o irmão do lado e fala assim, frouxo. Não é para você xingar o irmão, é só para você falar frouxo, tá? Não significa que você está falando que o irmão é frouxo. Vigia, vaso, tá? Fala para o irmão do lado assim, frouxo. O texto diz assim, se te mostras frouxo no dia da angústia, tem o dia da angústia, sim ou não? Se te mostras frouxo no dia da angústia, o que vai acontecer? A sua força será pequena. Se você se mostrar frouxo no dia da angústia, a sua força será pequena. Como é que eu encaro o dia mau? Me mostrando forte.
Vindo problema e tal, eu sei que o meu Redentor vive e de certo se levantará sobre mim. Eu sei que as promessas do Senhor vão acontecer na minha vida. Está vindo problema financeiro, eu creio que a minha provisão vem de Deus. É Deus que me provê, é Deus que abre a porta, é Deus que faz aquilo que o homem não pode fazer. Eu me posiciono na verdade e essa verdade me impulsiona a viver o que Deus tem para mim. É dessa maneira que nós enfrentamos o dia mau. Porque se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Não importa o que aconteça, não perca o foco do destino. Pastor, mas Deus está fazendo coisas extraordinárias durante o trajeto. Aleluia, levanta a mão e agradece, irmão. Pastor, Deus está me prosperando abundantemente durante o projeto. Tem um propósito, seja generoso. Pastor, Deus está abrindo portas extraordinárias, assinando contrato que não acaba mais. Amém, tem um propósito, seja generoso. Pastor, estou vivendo uma fase extraordinária no meu casamento e tal. Amém, aproveita isso. Mas não perca o foco do destino final. Pastor, está tudo dando errado. Nossa, que tristeza, que lamúria. Ai, meu Deus do céu, nem sei como é que vai ser e tal. Não tem problema, vem cá, coloca o ombro aqui, vamos chorar junto. Depois vai embora, vai viver sua vida. Levanta essa cabeça e levanta e vamos embora. Porque se você se mostrar fraco, frouxo no dia da angústia, a sua força será pequena. Não importa, irmão, se as coisas estão muito boas ou se elas de repente ficaram muito ruins. Não deixe que absolutamente nada tire o teu foco do destino final. Se coloca de pé no seu lugar, por favor. Eu quero muito que você venha. Domingo que vem, sexta que vem, nós vamos ter o especial de Natal. Mas no outro final de semana vai ser o culto profético sobre a virada. Irmão, eu quero poder compartilhar o que Deus colocou no meu coração com você. De verdade. Porque vai ser de verdade uma palavra profética para o seu 2024. Vai ser a visão que Deus nos deu para 2024. E essa visão que Deus nos deu não é apenas para nós como igreja, porque a igreja é feita de pessoas. Quando Deus nos dá uma visão e um direcionamento, isso fala de indivíduos, de pessoas, de famílias, de negócios, de empresas. E eu tenho certeza que nós iremos viver isso intensamente. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Feche seus olhos no seu lugar.